Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa disciplina do programa Profuncionário. Eu me chamo Fagner, vou estar orientando vocês no decorrer de toda a disciplina, dando início hoje com a unidade 1, cujo título é Cultura Brasileira. Nessa unidade a gente tem contato com um tema muito importante e, na verdade, o conhecimento que nós tivermos acerca desse conteúdo nos dará base para todo o transcorrer da disciplina e ouso dizer que dará base para a nossa vida profissional a partir de hoje em diante. Porque o tema é o quê? É cultura. É o conhecimento que se tem da definição cultura e como que a cultura se insere e atua dentro da sociedade, dentro de suas categorias. Então é de suma importância essa unidade. Por isso que eu vou dar atenção apenas nela, nesse primeiro momento, não juntando as unidades por conta de tempo, mas vou dar uma prioridade para ela devido à sua importância. Muito bem, qual que é o objetivo dessa unidade? O primeiro momento nós temos consciência da definição do que é cultura. Cultura é um termo muito utilizado hoje em dia. Nós escutamos muito nós escutamos essa palavra o tempo inteiro. Música é cultura, arte é cultura, hip hop é cultura. Precisamos valorizar a cultura, precisamos fazer cultura, produzir cultura. E a gente escuta muito sobre cultura, mas na verdade, se a gente for parar, mas espera aí, o que seria cultura? A situação muda um pouco de figura, então é isso que nós vamos fazer nesse primeiro momento. Entender que conhecimento nós devemos apontar como cultura. Para isso, precisamos fazer um resgate no tempo, voltar para a nossa história lá no passado e ver em que período o termo cultura passou a existir nesse mundo. E nós veremos que ele surgiu desde o princípio. Porque desde que o homem surgiu no mundo e ele começou a ter contato com a natureza, começou a buscar aquilo que é instintivo no ser humano, que é a sua sobrevivência, é o morar, é o se alimentar, ele começou a produzir cultura. Então vamos entender. A palavra cultura, se vocês pegarem no texto de vocês, ou então, se fizerem uma busca, uma pesquisa agora, se eu pedir para vocês, vão no dicionário, pesquisem na internet a definição da palavra cultura, vocês vão ver que isso é ligado ao conhecimento. A definição de cultura por muitos é dada como conjunto de conhecimentos, conjunto de ideias, de valores perenes de uma sociedade, tudo aquilo que o homem produz no seio da sociedade. Isso está correto, mas o ponto-chave disso, que entender que esse conhecimento que o homem produz, que a sociedade produz, que forma os seus valores, o seu modo de viver, o seu modo de agir, ele deve estar amarrado a um sentido, que é o mesmo sentido que deu origem à palavra cultura, que é o cultivar. A palavra cultura, ela deriva de uma palavra, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, do grego, que se diz colere, ou colere, eu não me lembro certo a pronúncia, que significa cultivo. Também, alguns autores dizem que é uma ligação entre o cultivo com o colo da mulher, o colo materno, onde se cultiva a vida. O ser humano ele fez essa ligação do cultivo do quê? Do cultivo do solo, do homem, de você colocar a semente e plantar no solo e dali cultivá-la para tirar o seu alimento, assim é o ventre materno, onde a mulher cultiva a vida. Então a palavra cultura só existiu nesse mundo, só existe no meio de nós no primeiro momento por conta da agricultura, que foi a primeira invenção tecnológica, digamos, do ser humano, que foi o quê? Que foi dominar a terra e dali tirar o seu sustento. O homem até então vivia uma vida difícil, sem poder resolver o seu problema da alimentação, caçando todo dia, dependendo de ter fruto no pé, dependendo da natureza lhe dar algo. Então o homem por si só foi e agiu sobre a natureza, e ali ele inventou a cultura. O quê? O cultivo da terra. Dali surge a agricultura. Todas as grandes sociedades, as civilizações, Egito, Grécia, Roma, nasceram de uma sociedade agrícola. Porque aquele conhecimento que foi germinado ali, gerou outros conhecimentos. A organização que se fazia em cima daquilo, a organização da cidade, as mulheres se organizando para dar a possibilidade de o homem sair para trabalhar, tudo naquilo ali fez surgir as primeiras civilizações.
E o que tem a ver isso, essa definição de cultivo da terra, com o termo cultura, que muitos dizem que é o conjunto de conhecimentos e valores? Está exatamente na questão do cultivo. Quem que inventou isso? Os gregos. Os gregos, querendo dar um nome a esse conjunto de conhecimentos, de valores, de ideias que deveriam passar para os seus filhos, para as futuras gerações, buscou exatamente o mesmo sentido. Assim como o ser humano planta, vem uma força externa, a chuva, o sol, e cultiva aquilo e dali nasce algo que dá o alimento para o corpo, assim deve ser o conhecimento, pois uma sociedade ela não se mantém só com coisas ligadas à questão carnal, instintiva do homem, ao comer, ao caçar, ao morar. Existem conjuntos de ideias, valores que também sustentam, né, a sociedade. Já diz a famosa frase, não só de pão vive o homem. Assim é, o homem precisa de conhecimento. Então o que os gregos fizeram? A terra, nossa mente no caso, recebe uma semente que é cultivada, que é tomada de saberes, de hábitos, de virtudes, que dali vai gerar uma série de conhecimentos e valores que vão sustentar a sociedade. Então a palavra cultura tem que estar amarrada com isso, com o cultivo, com o conhecimento. Seja o cultivo da terra, ou seja o cultivo da sabedoria, seja o cultivo de uma ciência específica. Mas só podemos chamar de cultura aquilo que alimenta, jamais aquilo que destrói. Então nisso a cultura entra na sociedade, e ela entra sobre algumas categorias. A primeira que surge na apostila de vocês, aqueles que o têm, quem não tem eu coloquei em PDF dessa unidade, mas os autores colocaram por uma ordem meio hierárquica, né, de sistematização. Colocaram primeiro a cultura erudita, cultura popular e a cultura de massa. Mas eu vou fazer o caminho da historicidade, de como aconteceu. A cultura, esse conhecimento que o Hitler na sociedade, ela nasceu popular. Como assim popular? Popular vem do povo. Como que é formado o povo? O povo é formado por indivíduos que, por uma questão natural, como passaram a viver em sociedade para melhor para a sua sobrevivência, constituíram família, constituíram cidades, estados, países, etc. A cultura popular é aquele conhecimento que é produzido por aquele homem. Todo o modo de ser daquele homem, tudo que ele sabe, tudo que ele tem, o modo que ele vive, as coisas que ele acredita, foi construído por ele mesmo. Ou seja, ele só vive daquela maneira, ele só veste aquela roupa, ele gosta daquela comida, ele tem aquele seu ritual, o seu modelo de vida, porque o seu contato, o seu convívio com a natureza, com as pessoas à sua volta, com a sua região, determinou que ele pensasse daquela maneira. Então, cultura popular é aquela cultura que está amarrada às raízes, às tradições, às crenças, aquilo que é peculiar daquele povo. Por isso, a região do Nordeste, as pessoas se vestem daquela maneira, vivem daquele modo, tem um modo o seu de falar, tem suas características, porque o que ele faz, a maneira como ele vive, ele fez por si só. Quando nós chegarmos na cultura de massa, vai ver que isso é o oposto. Na cultura popular ninguém diz, não vem uma televisão, um meio de comunicação e diz: você deve vestir desse jeito, você deve falar desse jeito, você deve comer tal coisa. Não, tudo que eles fazem foi construído por si próprio. O povo é aquele povo que é ativo. Ele constrói a sua própria cultura. E nisso existem umas características específicas que a gente vai detectar na cultura popular. O modo de vida, a vivência, a religiosidade. Por quê? A cultura ela tem os seus pilares que constituem a cultura. Né? Dentre os 4 pilares da cultura está o primeiro, a filosofia, que é a capacidade que o homem tem de pensar, de refletir, de agir sobre a sua vida. Está a mística, que é a religiosidade, é da natureza do ser humano ser religioso. Ele foi uma instituição específica, alguém que inventou uma religião e disse: existe um Deus lá em cima, existe algo para você acreditar. O homem desde a caverna já tem resquício de religiosidade. Sua natureza buscou a questão religiosa, por isso toda cultura tem a sua religião. É um atentado à humanidade, algum governo, algum sistema, alguma ideologia que proíba o homem de manifestar sua religiosidade.
Porque ela vem da cultura. Se aquela religião ou aquela manifestação é verdadeira, é genuína, não cabe aqui a gente julgar, cabe a questões teológicas, não é o caso. Outra questão é a ciência. Faz parte da cultura o homem produzir tecnologia, né? Mesmo um jangadeiro, um pescador produz uma tecnologia, produz ciência, né? Uma jangada, monta um barco que é levado pelo vento, tal horário e depois volta. O homem sempre vai buscar isso. E por último, a arte. A arte é um dos pilares da cultura. A arte, o homem manifesta aquilo que ele vive por meio da arte. Então a cultura popular a gente pode definir dessa maneira. Aquela cultura que está ligada à vivência e modo de ser daquele povo que foi construído por si só. A gente consegue representar isso, por exemplo, pela arte a gente consegue perceber. Quando a gente escuta uma música popular. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Na letra da música a gente consegue ouvir o quê? A gente consegue perceber o quê? Que o artista canta uma coisa que ele vive, que expressa a realidade dele. Eu perguntei ao Deus do céu por que tamanha judiação. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João. Ou seja, o sofrimento que se passa para o povo no Nordeste, a seca, a falta d'água, porém sem perder a fé. Isso é tipicamente de uma cultura que o povo desenvolveu aquilo por si só. Isso é cultura popular. Então a cultura popular é a cultura que está amarrada a essas coisas, né? Só que acontece? A cultura nasce popular, porém ela pode vir a tornar-se erudita. Como assim? Vamos fazer uma comparação agora da semente, da raiz e da flor. Existe a semente, ela é plantada sobre o solo e o homem vem e cultiva, rega, desenvolve ela com seu cuidado. O que acontece com a raiz? Ela se desenvolve e vira uma flor. A flor é mais sofisticada que a raiz. A flor, aí nós podemos ver a sua beleza. Porém, ela faz parte da raiz, mas ela desenvolveu uma flor, ou numa planta, ou numa árvore que vai gerar frutos. Assim é a cultura erudita. O que é a cultura erudita? É essa cultura que nasceu popular, mas que o homem, por sua filosofia, que faz parte da cultura também como elemento da cultura, e tem a capacidade de refletir sobre aquilo que ele produz. Fala, nossa, eu produzi isso, mas como que eu fiz para fazer isso? Qual é a ciência? Qual que é a natureza que está por detrás disso? Como que eu posso passar isso para as outras gerações? Quais são as regras que permite produzir esse tipo de conhecimento? Daí surge a cultura erudita, que é aquela cultura que a gente tem acesso, não apenas como acontece na cultura popular, que passa de pai para filho de uma maneira espontânea, você vai aprendendo. É aquela cultura que ela é sistematizada, que ela é aprofundada, ao ponto de eu poder hoje chegar na escola e falar, eu quero ser médico. Então eu chego na universidade, na escola e sento e consigo estudar aquilo sistematicamente. Né? A cultura erudita é essa cultura, a palavra vem da erudição, ou seja, do homem sábio, ou seja, do homem que procura o conhecimento, o conhecimento mais aprofundado a partir da sua razão. Então, a cultura erudita, a gente tem um erro a querer fazer, de achar que a cultura erudita é cultura de elite, só se tem contato a ela aquelas pessoas que têm condições financeiras. Durante muito tempo isso aconteceu, porque tem mais facilidade de ir para a escola, de ter um livro, de fazer um estudo mais aprofundado, quem tem condições financeiras. Hoje em dia, né, se tem escola pública para todos, tem professores de qualidade em escolas públicas, existem vários meios de se adquirir esse conhecimento. Então, na verdade, nós podemos dizer assim, que a cultura erudita é uma cultura de elite, mas de uma elite intelectual. Aquelas pessoas que se dispõem de tempo, se dispõem de interesse para fazer um conhecimento mais aprofundado. Que sim, por exemplo, na escola já vem com a sua cultura, que aprendeu com seus pais, desde criança, que aprendeu com sua comunidade, porém, que daquilo que ele já sabe, ele vai aprofundar
para a cultura erudita, e vai ser aquela flor que saiu da raiz e que vai trazer seus frutos, né? Na escola a gente entra na cultura erudita, escolhe uma profissão, vamos ser médico, advogado, professor ou um comerciante, o que for, e dali nós vamos ajudar para a manutenção da sociedade. Essa é a cultura erudita. Ela é a flor que saiu da raiz. A raiz, a cultura popular, olha para frente, para a cultura erudita, para a flor e diz: olha, você nasceu de mim, olha o que eu fui capaz de fazer, nossa, como o ser humano é brilhante. E a cultura erudita olha para trás e agradece. Eu vim da raiz. Se não fosse por ela, eu não existiria. Né? Muitos livros, muitos pensamentos dizem que, na verdade, a cultura erudita veio para abafar a cultura popular. Mas nós, como os professores, como professor, vocês como educadores têm essa obrigação de tirar o proveito, valorizar a cultura popular dos nossos alunos, porém levar para esse universo que saiu de lá. Mostrar para eles a estrutura, o conhecimento sistematizado e que dali vai trazer o bem para a sociedade. Isso seria cultura popular, cultura erudita. Na questão da cultura erudita, o que nós devemos muito para ela, na questão da música mesmo, foi o pensamento erudito que levou grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Beethoven, a estabelecer o sistema tonal, a desenvolver as regras de música, que permite hoje eu, por exemplo, ou você, sentar, estudar e aprender música, sem necessariamente viver com determinado povo, ter contato com a sonoridade de uma maneira espontânea para aprender a tocar determinado tipo de instrumento. Lógico que se a gente quiser aprender um samba genuíno, é melhor eu me enfiar num lugar onde se desenvolva esse tipo de música para que eu possa assimilar mais. Mas lógico que eu tenho contato com isso pelo meio sistematizado. Seria numa escola, por exemplo. A última manifestação cultural que existe, a última categoria de cultura, aliás, que existe, é a cultura de massa. E ela é uma consequência do momento histórico. Ela é oriunda da Revolução Industrial, oriunda do sistema econômico, do capitalismo, que ela faz o quê? Faz que tudo que tudo se busque o lucro, tudo vira mercadoria. Logo, se existe a mercadoria, se existe o produto, a cultura não ia ficar fora disso. A cultura então passa a ser a mercadoria. E aí que está o perigo, e que existe hoje uma grande confusão que faz a gente confundir o que é massa, o que é povo, o que é cultura popular, o que é cultura de massa. Recentemente a revista Época fez quando estourou o fenômeno Michel Teló com a música Aí Se Eu Te Pego, estampou na capa que o Michel Teló era o grande exemplo, símbolo da cultura popular brasileira no momento. Recebeu muitas críticas, porque na verdade, se a gente pegar a letra da música do Michel Teló, não é aquele conhecimento que o povo construiu no seu dia a dia, aquela coisa que veio da vivência, da tradição do povo, que ele construiu dia após dia de acordo com a necessidade da sua vida. Michel Teló, naquela situação, cultura de massa. Por quê? Porque foi um gosto que se surgiu no meio da massa, que foi propagado pelos meios de comunicação. Num determinado momento, um jogador de futebol fez um gol lá na Espanha e a mídia filmou ele dançando a música do Michel Teló. No outro dia seguinte, o mundo inteiro estava gostando da música. Por quê? Mas quem que lançou aquela ideia? Quem construiu aquele valor? Quem construiu aquele gosto, aquele conhecimento? Foi os meios de comunicação. Ou seja, o oposto da cultura popular é a cultura de massa, aonde quem produz o conhecimento não é a pessoa que consome, mas é o meio de comunicação, desenvolve um produto que vai ser consumido por uma massa com o fim de um lucro. Então o que acontece? Aí que está o grande problema, que nós educadores devemos saber dosar. Saber até que ponto, e ter essa consciência para o aluno, o que ele está produzindo para a sua vida, o que é de fato que veio dele, da sua cultura popular, ou que veio da massa. A gente vê em muitos debates, em muitas situações com professores falando: então, seguindo Paulo Freire, que diz que eu devo partir da realidade do aluno, eu não corrijo meu aluno porque ele tem daquele jeito, mesmo ele fala palavrão, ele mostra o dedo, ele bate no coleguinha, mas é a cultura dele. Será? O que é cultura popular, o que é cultura de massa?
Né? O que será que ele aprendeu na sua casa ou o que será que ele aprendeu vendo numa novela, vendo um filme? Cabe ao professor ter esse discernimento de a escola sendo o polo irradiador da cultura, a escola sendo responsável em transmitir a cultura, em cultivar a cultura, fazer o aluno enxergar. Isso é cultura, isso você deve saber, isso faz bem para a sua vida, e isso não, isso é uma alienação. Você está sendo moldado desse jeito para atender a demanda de um mercado, de uma sociedade. Então cabe aqui a consciência. Nós precisamos ter consciência que a cultura de massa existe, nós não temos como fugir a ela, porque nós moramos no mundo, moramos nesse país e fazemos parte do sistema. Porém, a questão é aqui, a consciência. Até quando isso faz bem para mim, até quando isso faz mal para mim. Né? Se não fosse a cultura de massa, a gente não teríamos contato com muitas coisas. Não teríamos contato com CD, até de música erudita, não teríamos contato com vídeos, com filmes bons, mas porém precisamos saber dosar o que cultiva e o que destrói. Então nisso cabe, eu deixo para vocês agora uma reflexão para vocês refletirem e discutirem entre vocês. Se cultura é aquilo que deve ser cultivado com conhecimento no meio da sociedade, que tem o objetivo de dar a vida, de cultivar a sociedade, de dar manutenção, de alimentar, não de destruir, pode a massa produzir cultura? Se cultura é produzido por aquele que a consome, a massa pode produzir cultura?